Oi gente, nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito dos conceitos de aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica de Ausubel, um pesquisador muito importante da área da aprendizagem, cujo fundamento são as teorias cognitivo-comportamentais. O Ausubel ele vai falar então dos processos de aprendizagem nos mais diversos contextos, partindo da ideia da aprendizagem como algo que evolui de forma ascendente, de forma a se ampliar, de forma a aumentar e tornar-se mais complexo. Para entender bem do que a gente está falando aqui, vamos raciocinar o seguinte. Tem vezes em que você aprende alguma coisa, que você estuda alguma coisa, alguém te explica algo e parece que é tudo mais fácil, parece que é tudo simples, né? Parece que às vezes assim que aquela explicação, aquela aula, aquela leitura, ela responde a perguntas, a indagações, a questionamentos que a gente já tinha. E aí quando a gente se vê na frente daquele conteúdo, quando a gente tem contato com aquela aula, com aquela leitura, a gente fica com aquela sensação assim, agora entendi, eureka, acendeu a lampadinha, né? Isso é, apresentando assim de forma simplista, a aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa é quando aquilo que eu aprendo se relaciona com algo que eu já havia aprendido. Daí o conteúdo é significativo, ele se relaciona com outros conteúdos, informações, procedimentos, técnicas que eu já havia aprendido, de maneira que vai ter uma ligação, vai ter uma relação lógica entre aquilo que eu já dominava, aquilo que eu já sabia e isso que eu estou aprendendo, esse novo conteúdo, essa nova técnica. Essa relação ela não pode ser arbitrária. O que isso quer dizer? Não adianta forçar a barra para que haja essa relação. É preciso que essa relação aconteça de uma maneira realmente lógica, em que aquilo que eu sabia, aquilo que eu já sei, realmente tem uma ligação com aquilo que eu estou aprendendo. Não adianta forçar, não adianta fingir que tem e não adianta dizer assim, você tem que aprender porque sim, porque eu estou mandando. Não, assim não acontece a aprendizagem significativa. É preciso verdadeiramente que haja o diálogo daquilo que eu estou aprendendo com aquilo que eu já aprendi, com aquilo que eu já sabia. Aquilo que eu já aprendi, aquilo que já está estabilizado, que eu conheço bem, produz o que se chamam de pontos de ancoragem. Esses pontos de ancoragem, o que dá essa ideia ancoragem, né? Então tá lá o barco no mar e a gente precisa então de um lugar sólido, de um lugar onde a âncora alcança para o barco se ancorar, se fixar ali, certo? Da mesma maneira, as novas aprendizagens, os novos conteúdos, novas técnicas, habilidades que aprendemos precisam então desse ponto de ancoragem, desse lugar onde possa se fixar e a partir dali desenvolver-se. Esses pontos de ancoragem, eles dizem respeito a grandes campos de conhecimento bem estabelecidos e que permitem então que a partir dali a gente desenvolva novas aprendizagens, não é? Aí entra em jogo o que o Ausubel chama de conceito subsunsor. Que palavra esquisita, né? É uma palavra específica dessa teoria. Esse conceito subsunsor é justamente aquilo que oferece um ponto de ancoragem. Você tem uma nova aprendizagem potencialmente significativa. Potencialmente por quê? Porque possivelmente vai se relacionar com algo que você já saiba. Esse algo que você já saiba é esse conceito subsunsor, que ele vai permitir então que você desenvolva essa nova aprendizagem, onde o conceito antigo, que você já possuía, subsunsor, ele se une, ele vai dialogar com o conceito novo e produzir essa nova aprendizagem. Eu vou dar um exemplo bem simplesinho, tá bom? Então,
Imagine você que gosta aí de estudar questões de filmagem, de produção de vídeo, você já domina então o uso de um certo equipamento. Quando você adquire um novo equipamento com mais funções, mais complexo, mais moderno, não é? Você vai ter pontos de ancoragem, por quê? Porque tem alguns elementos daquele equipamento que são iguais nos outros. Contraste, brilho, zoom, ISO e assim por diante, né? São elementos comuns aos diversos equipamentos. Se você já domina em um, quando você vai para o outro, você já sabe até onde buscar. Cadê o contraste dessa câmera nova que eu comprei? Cadê o brilho dessa câmera nova que eu comprei? Não é? E aí você então parte daquilo que sabe para descobrir as novidades daquele novo equipamento. Muito bem, e aprendizagem mecânica? É quando não há aprendizagem significativa, quando as coisas não fazem sentido. A gente simplesmente força a barra, decora, coloca uma coisa em cima da outra sem necessariamente fazer sentido. Espero que tenham curtido, que seja um momento de aprendizagem significativa. Valeu e até a próxima!